Satisfação, meus amigos, estar com vocês aqui. Vocês estão bem? Meu principal propósito é que você saia da igreja convicta da salvação em Cristo. Mesmo você sendo um pecador. Nós precisamos, queridos, ter como pressuposto de que a graça de Cristo é maior do que os nossos pecados. Enquanto não tivermos esse pressuposto, nunca teremos certeza da salvação. Agora, quando você tiver esse pressuposto, você vai ter certeza da salvação, mesmo você sendo um pecador. Tá bom? Então, como o pastor Bruno disse, traga as suas perguntas para sexta-feira, fazermos um Na Mira da Verdade aqui. E venha as programações. Venha porque se você assistir essa série de sermões, com certeza você vai ter uma compreensão mais ampla do plano de salvação. E eu vou fazer aqui para você uma série de sermões temáticos. O que isso significa? Que eu preciso que você traga a sua Bíblia e esteja disposto a folheá-la. Tá? Se você não tem a Bíblia em papel, pelo menos use a do celular, mas será importante que você tenha a Bíblia, porque eu quero levar você a estudar a Bíblia. Tá bom? E o último aviso antes da mensagem. Nós sabemos que hoje, por causa de horário, por causa de trânsito, né? Porque vai ter um evento importante mais tarde, né? Eu não vou hoje cumprimentar os irmãos na saída da porta, até para não prender vocês, mas se alguém não tiver muita pressa e quiser, às vezes, tirar uma foto, alguma coisa, a gente está à disposição. Eu vou ficar aqui na frente, tá? Só não vou ficar ali na saída, porque eu vou, com certeza, amontoar as pessoas ali que estão um pouco de pressa para sair por causa do trânsito, por qualquer outro motivo. Então, quem quiser ficar um pouquinho mais, eu vou estar aqui esperando, mas não me segure muito também, viu? Tá bom? Vamos lá então, meus irmãos. Hoje eu quero falar para vocês sobre a predestinação bíblica. Como que é a predestinação bíblica? A onisciência de Deus indica que tudo acontece por vontade dele? Terceira questão, temos ou não temos livre-arbítrio? E a quarta questão que eu quero responder nesta noite, como as respostas a estas perguntas moldam a nossa relação com Deus e a nossa relação com a vida? É muito importante que você tenha respostas bíblicas para essas perguntas, para que você possa ter uma visão correta do plano de salvação e do caráter de Deus. Existem cristãos que creem na dupla predestinação, ou seja, Deus é tão soberano que Ele predestina alguns para se salvarem e outros para se perderem. Existem cristãos que creem que o nosso livre-arbítrio é total e outros que creem que o nosso livre-arbítrio é ausente. E ao responder essas 4 perguntas ao longo do nosso estudo de hoje, você vai conseguir chegar ao ponto de vista bíblico, a um equilíbrio. Porque se você responder essas perguntas de forma errada, você pode ter uma compreensão distorcida do caráter do Criador. E isso vai influenciar e muito a sua relação com Ele e a sua vida como um todo. Vamos então analisarmos alguns conceitos. Para você entender o que é a predestinação bíblica, você tem que diferenciar biblicamente 3 principais conceitos. Agência humana, ou seja, a capacidade do ser humano agir por vontade própria. Você tem que diferenciar livre-arbítrio moral e liberdade absoluta. 3 conceitos. Agência humana é a capacidade que os seres humanos têm de fazerem escolhas morais, porque o ser humano tem vontade própria. Os seres humanos são agentes livres, no sentido de que podem decidir o que vão fazer e o que não vão fazer. Vamos ver alguns textos? Primeiro, Josué 24:15.
Josué 24, 15. Agradecemos também aos amigos que nos acompanham pela internet, né? Obrigado, porque vocês também estão separando esse tempo para estudar aqui conosco. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse texto percebemos que nós somos agentes livres. Podemos decidir o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Josué fez um convite para o povo de Israel, e neste convite ficou bem revelado que eles poderiam decidir adorar a Deus ou as divindades pagãs. Eu teria outros textos, mas eu vou ver apenas um para cada tópico, para nós vermos todo o sermão. Outro conceito que você tem que entender, além da livre agência humana, o livre-arbítrio moral. É um pouquinho diferente. O que é o livre-arbítrio moral? É a capacidade de sempre tomar decisões morais em todas as circunstâncias. Os teólogos reformados, que pertencem, por exemplo, às igrejas batistas, presbiterianas, eles creem que a nossa natureza é tão decaída por causa do pecado original, que nós não temos nada de livre-arbítrio. Todavia, eles estão certos em parte. Por que eles estão certos em parte? Em parte eles estão certos porque nós somos corrompidos moralmente. Não é simples para nós tomarmos decisões morais. Muitas vezes tomamos decisões morais mesmo sem vontade e às vezes não conseguimos. Agora, em parte, esses teólogos estão errados por quê? Porque de acordo com Gênesis 3,15, quando o pecado corrompeu Adão e Eva, Deus devolveu, diríamos assim, parte do livre-arbítrio que foi corrompido pelo pecado. Você lembra que em Gênesis 3,15 Deus disse para Adão e Eva o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, né? Entre o teu descendente e a sua descendente. Isso quer dizer que o seu e o meu livre-arbítrio são corrompidos, mas não ausentes. Temos uma partezinha dele ainda, porque Deus colocou em nós, nos devolveu esse livre-arbítrio que o pecado tinha corrompido. E 2 textos a seguir vão nos ajudar a não irmos para o extremo calvinista, que ensina que não temos nenhum livre-arbítrio, e também para não irmos por outro extremo de boa parte dos teólogos arminianos, diríamos assim, que creem no livre-arbítrio. Eu vou dar 2 textos para vocês equilibrarem esse assunto e terem a visão bíblica sobre o tema. O primeiro texto, Romanos 7, 14. Nós poderíamos ler até o 24, mas não vamos ler todo ele. Mas alguns versos eu vou ler para você perceber que o nosso livre-arbítrio ele é limitado pelo pecado. Tá bom? Romanos 7, 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Paulo tinha total livre-arbítrio? Não. É óbvio que não. Por quê? Ele diz que em certos momentos, o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Esse texto não está falando do Paulo antes da conversão, fala do Paulo sim após a conversão. Do contrário, ele não teria esse conflito. É depois da conversão que nós temos o conflito. Antes da conversão você não tem conflito nenhum, praticamente. Tá? Então veja, esse texto nos mostra que o nosso livre-arbítrio é corrompido pelo pecado. E que por isso, mesmo que tenhamos a livre agência, ou seja, podemos agir fazendo coisas que queremos e que não queremos, em relação à moral, o nosso livre-arbítrio, ele é limitado pela natureza pecaminosa. Entretanto, é óbvio que os calvinistas erram dizendo que não temos nada de livre-arbítrio, porque em Romanos 7, por exemplo, encontramos o seguinte no versículo aqui, ó, no versículo, na verdade, capítulo 8, verso 4, ó. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, queridos, é possível nos inclinarmos para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito. E em Romanos 6, verso 19, Paulo diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, Paulo diz, mesmo o livre-arbítrio sendo limitado, nós podemos, com a ajuda de Deus, oferecermos os nossos membros para Deus e para a santificação. Resumindo, queridos, você e eu não temos total livre-arbítrio, mas também não o perdemos totalmente. Ele é corrompido pelo pecado. E por isso, Romanos 2,4 faz sentido. Romanos 2,4 diz assim: ou ignora que a misericórdia, a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento, ou seja, é impossível qualquer ser humano se arrepender sem a ajuda de Deus. Ao mesmo tempo, esse texto não diz que Deus te pega pelo colarinho e faz você se arrepender se você não quiser. Diz que ao invés do Espírito Santo determinar que você se arrependa, diz o texto, ele conduz. Conduzir é o quê? É obrigar alguém a seguir por um caminho? Não, conduzir é andar junto. Ok? Agora vamos para um terceiro conceito, que é muito importante para entendermos isso. Vimos primeiro que temos a livre agência humana, que é a capacidade de fazer escolhas morais para um lado ou para o outro. Vimos que em relação ao livre-arbítrio moral, temos um livre-arbítrio parcial. E agora vamos para um terceiro conceito, liberdade absoluta. O que é isso?
A liberdade absoluta é o conceito reformado da reforma de que os decretos de Deus são imutáveis em qualquer área da vida. Se os decretos de Deus são imutáveis em qualquer área da vida, o que isso significa? Que Deus decreta quem vai se perder e quem vai se salvar. E por que os calvinistas, os reformados, creem nisso? Tem lógica, mas não é a lógica bíblica. Eles creem o seguinte: considerando que a nossa natureza é corrompida e não podemos dar um passo em direção a Deus sem a ajuda dele, então ele tem que predestinar quem vai para o lado dele. E como consequência, se ele predestina quem vai aceitá-lo e quem vem para o lado dele, ele exclui os demais. Entretanto, queridos, este conceito de liberdade absoluta ensinado por calvinistas, ele é errado por 3 motivos principais. Primeiro, este conceito torna Deus de algum modo responsável pelo pecado. Se Deus decreta quem vai se salvar e decreta quem vai se perder, então ele é o responsável pelo pecado, porque ele decretou que alguns pecassem, ou que alguns continuassem sendo pecadeiros. E isso é um problema muito sério, porque no Salmo 5, verso 4, diz que com Deus não convive o mal. E em Tiago 1,13 é dito que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ao mal a ninguém tenta. Segundo ponto pelo qual este conceito é errado: de certo modo, além de responsabilizar a Deus pelo mal, este conceito tira a responsabilidade humana final. Se Deus me decreta para ser quem eu sou, então deixa a vida me levar, eu faço o que bem entender, já que Deus não vai me salvar mesmo. Ou, já que eu não vou me perder de forma alguma, eu posso fazer o que eu bem quiser, que no fim das contas eu vou ser salvo. Ou seja, responsabiliza a Deus pelo mal e tira a responsabilidade moral do ser humano. E um terceiro aspecto que mostra o erro deste conceito de liberdade absoluta, de um decreto absoluto divino, este conceito limita a onipotência de Deus. Por que limita a onipotência de Deus? Eles partem do pressuposto de que Deus é onisciente. Então, se Deus é onisciente e as coisas acontecem, foi porque ele predeterminou que as coisas assim acontecessem. Porém, isso limita a onipotência de Deus. Sabe por quê? Simples. Se Deus sabe que eu vou me perder, na sua onisciência ele sabe quem vai salvar e quem vai se perder. Mas se Deus sabe que eu vou me perder e ele não pode fazer nada em relação a isso, ele está preso à onisciência dele. E ele não é onipotente mais. Então este conceito limita a onipotência de Deus, como se Deus não pudesse mudar o curso da história. Com esses 3 conceitos que nós analisamos, nós podemos agora entender um pouquinho sobre o que é a predestinação bíblica. Eu resumi muito esse assunto, queridos, porque é muito vasto e amplo, obviamente, mas eu creio que esse breve resumo vai ajudar você agora a entender o que é a predestinação bíblica nesse segundo tópico. Eu queria que você gravasse na sua mente uma coisa muito importante. Deus decreta o plano de salvação e as fases da salvação, mas não decreta quem vai ser salvo, quem vai se perder. Vou repetir. Deus decreta o plano de salvação e as fases do plano de salvação, mas ele não decreta quem vai se salvar e quem vai se perder. Com este conceito em mente, nós vamos poder agora entender a predestinação bíblica. Primeiramente, o plano de salvação foi decretado por Deus. Você lembra que Apocalipse 13:8 diz assim, que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde quando? Então, o plano da salvação foi ou não foi decretado por Deus? Foi. Outra coisa, Hebreus 9:14 diz assim, Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Ou seja, antes da eternidade,
As 3 pessoas da Trindade bolaram o plano de salvação. Então isso significa que o plano de salvação é decretado por Deus. Outra coisa que é decretada por Deus, sabe o que é? O tipo de caráter dos salvos. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 29 e 30. Esse texto é mal compreendido por irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação, ou seja, Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Só que a leitura atenta do texto mostra que, na verdade, Deus não diz isso. Você vai ver que nesse texto Deus não predestina pessoas, Deus predestina caráter. É diferente. Tá? Então vamos ler com atenção Romanos 8, 29 e 30. Porque, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Agora olha a sequência do texto. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba, nesse texto, Deus predestina pessoas, ou Deus predestina o caráter dos salvos e as fases da salvação pela qual o salvo vai passar. Vou ler com atenção para você, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para se salvarem ou para se perderem. O que diz o texto? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, Deus predestina que toda pessoa que aceitar a Jesus se pareça com Jesus ao longo da sua vida. Então Deus predestina primeiramente o caráter dos salvos. E depois Deus decreta as fases da salvação. Chamado, justificação, santificação, glorificação. Tá bom? Outro detalhe que você precisa entender. Primeiro, o plano de salvação foi decretado. Segundo, o caráter dos salvos e as fases da salvação foram decretados por Deus. E terceiro, o plano de salvação é oferecido a todos. Se o plano de salvação é oferecido a todos, não tem lógica dizer que Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Deus poderia oferecer o plano de salvação só para os predestinados. Mas não é isso que acontece. E esse texto está em 1 Timóteo 2, 1 a 4. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 2, 1 a 4. Primeira Timóteo 2, 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja, por que orar e interceder por todos os homens se alguns já estão mesmo predestinados para a perdição? Não tem lógica, tá? Segue. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a salvação é oferecida a um grupo ou é oferecida a todos? A todos. Não existe dupla predestinação na Bíblia. Então, primeiro ponto, o plano de salvação foi decretado, o tipo de caráter e as fases da salvação foram decretados. Terceiro aspecto, o plano de salvação é oferecido a todos, só que tem um detalhe, é o quarto ponto. A graça de Deus pode ser resistida. Uma das bases do calvinismo é a graça irresistível, ou seja, quando Deus predestina um indivíduo, por mais que ele resista,
ele não vai conseguir se perder. Porém, a Bíblia não ensina isso. Isso é até perigoso, porque o indivíduo pode endurecer o seu coração em uma vida de pecadeiro, nesta confiança de que a graça de Deus não pode ser resistida. E eu vou lhe apresentar um dos textos que mostram que a graça sim pode ser resistida. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Segunda Coríntios capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Queridos, se é possível receber em vão a graça de Deus, isso significa que a graça é resistível ou é irresistível? Resistível, né? Porque se eu posso receber a graça em vão, se eu sou advertido a não receber a graça em vão, isso quer dizer que eu posso resistir à graça, e depois de receber esse presente de Deus, eu posso devolver e negá-lo. Então, resumindo a predestinação bíblica, Deus decreta o plano de salvação, o tipo de caráter e as fases da salvação, mas não decreta quem vai se salvar e nem quem vai se perder. O plano de salvação é oferecido a todos e a graça pode ser resistida. Isto prova, definitivamente, que na predestinação bíblica não há predestinação de pessoas. Há predestinação do plano de salvação e do tipo de caráter que os salvos terão ao longo da vida, enquanto forem sendo transformados pelo Espírito Santo. Um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Para finalizar, queridos, eu quero ver com vocês um terceiro tópico, que é a soberania de Deus e a predestinação. Deus, queridos, é soberano. Entretanto, irmãos calvinistas pensam que se Deus é soberano, Ele pode decidir fazer o que Ele bem entender. E se Deus pode decidir fazer o que Ele bem entender, ninguém pode argumentar com Deus caso ele decida não salvar alguns. Uma das bases para esta crença está em Romanos 9, que eu não vou analisar com vocês agora. É um capítulo amplo que fala realmente que o ser humano não tem como argumentar com Deus porque ele é soberano. Porém, quando nós estudamos Romanos 9, nós percebemos uma coisa. A soberania de Deus não é uma desculpa para ele agir de forma imoral. Se Deus, queridos, predestina pessoas para a perdição, Deus estaria fazendo uso da sua soberania de uma forma imoral. Por quê? Deus estaria determinando que as pessoas se percam. E, consequentemente, Deus estaria determinando que as pessoas façam as coisas que Ele mais odeia que elas façam. Quer um exemplo para ilustrar isso? Eu não vou ler agora, mas em Jeremias 7,31, Deus está extremamente chateado com o povo de Israel, porque o povo de Israel decidiu seguir os caminhos das nações pagãs e passou a sacrificar os próprios filhos às divindades pagãs. E no texto de Jeremias 7,31, Deus fala assim: vocês fizeram algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Você percebeu? A soberania de Deus
não dá a Deus liberdade para ele agir de forma imoral. Se Deus fosse soberano ao ponto de determinar todos os detalhes da história e da vida humana, Deus seria o responsável pelo pecado e até pelos sacrifícios infantis que os pagãos realizavam. Por isso o teólogo canadense Clark Pinnock abandonou o calvinismo. Clark Pinnock diz, num livro dele, em que ele debate com algumas pessoas, o seguinte, que ele chegou no momento em que ele ficou numa angústia. Ele não sabia como explicar, por exemplo, que Deus predestina as pessoas a fazer as coisas que ele mais odeia que elas façam. E isso foi uma das coisas que levou Clark Pinnock a abandonar definitivamente a doutrina da predestinação. Queridos, eu tenho um último tópico para ver com vocês, mas não vou ver hoje. Vou deixar para ver amanhã. A onisciência de Deus e a predestinação. Amanhã eu vou explicar para você uma coisa. Se Deus sabe todas as coisas, isso não significa que Ele predestinou quem vai se salvar e quem vai se perder? Outra pergunta que me fizeram uma vez. Se Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder, por que Ele continua indo atrás do pecador? Amanhã você vai ter a resposta para essa pergunta nesse último tópico. E amanhã eu vou responder para você a segunda pergunta das 4 que eu propus aqui. De que forma a crença na predestinação bíblica influencia a sua relação com Deus e a sua relação com a vida? Se você perder a mensagem de amanhã, você não vai ter essas respostas. E eu finalizo dizendo para você uma coisa. Antes de nós termos aqui a nossa participação musical, eu quero lembrar a você que graças a Deus, você e eu podemos nos considerarmos pessoas salvas em Cristo. Sabe por quê? Sabe um dos porquês que a nossa salvação não pode ser pelas obras, irmãos? Porque a salvação foi planejada e decretada antes de existirmos. Se a salvação foi planejada e decretada antes de existirmos, como podemos fazer algo pela salvação se nós não existíamos ainda? O próprio fato de a salvação ter sido decretada antes de existirmos, demonstra que Deus nos salva unicamente pelo amor e pela graça dele. Isso é um motivo de gratidão. É um motivo de gratidão, meu irmão e minha irmã, porque se você não desistir de Cristo, mesmo você sendo um pecador como eu sou, um grande pecador, a graça de Cristo vai completar aquilo que nos falta. Agora, se você decidir, a graça de Cristo não pode fazer nada por você. Jesus diz em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa vida eterna. Então, com a mensagem dessa noite, eu quero estimular você a nunca desistir de Jesus. E a ter certeza que se o plano de salvação foi decretado desde a eternidade, você não pode fazer nada para merecê-lo. Ele é um presente de Deus para você. Você vai receber este presente? Quantos aqui querem dizer assim, Senhor, eu recebo esse presente mesmo que eu não mereça? Eu também.